Vamos saber em detalhes o que de melhor acontecerá na novela Força de Mulher no resumo semanal de 16 a 20 de setembro. Barra diz à mãe que tá um pouquinho tonta, que estava deitada no quarto. O Enver lhe disse que queria tomar sopa e ela levantou para fazer. A Tice diz que tá tudo bem, que não tem problema. Barra não se lembra de que derrubou a panela e Enver sai para limpar tudo. A Tice fica muito preocupada com Barra e pergunta o que aconteceu, se ela tá com algum problema de saúde. Barra diz à mãe que tá bem, que tá com anemia, só isso, e quando fica muito cansada isso acontece. O médico disse que é normal. Enver limpa a cozinha. Sirin pergunta por que ele não deixou para a mãe dela limpar. Enver diz que a irmã dela não percebeu que a panela caiu e ele preferiu limpar para ela não ficar com vergonha de ver isso assim. A Tice é atenciosa e carinhosa com Barra e diz que vai levar comida para ela. Sirin olha para a mãe a recriminando pela atenção que ela está dando a Barra. Doruk pergunta por que Nissan esqueceu do papai. Nissan chora e diz que não esqueceu. Doruk pergunta por que ela não desenhou ele e diz que isso significa que ela não ama mais o pai deles. Nissan chora ainda mais. Enver chega e pergunta o que aconteceu. Doruk diz: a Nissan não quer desenhar o meu papai. Ela fez um desenho das pessoas que mais ama sem ele. Enver diz que tá tudo bem, que já passou e tenta tranquilizar a menina. Sirin diz à mãe que já tá tarde e pergunta que horas elas vão comer. A Tice diz: eu vou dar isso para sua irmã e depois comemos. Sirin diz: minha irmã? Até quando você vai chamar ela desse jeito, mãe? A Tice diz que só escapou chamar ela assim. Sirin continua: é claro, eu tenho certeza que só escapou mesmo. E que curioso, mãe, que você vai servir o jantar na cama da Barra. Que incrível, agora tá muito preocupada com a saúde dela, né? A Tice diz que Sirin tá vendo a situação da Barra. Ela desmaiou, tá doente e pergunta o que ela pode fazer, se é para deixar passar fome. E diz que mesmo que fossem os vizinhos doentes, ela faria isso. Sirin pergunta como que a mãe pode ter tanta certeza de que a Barra tá doente. A Tice diz: eu tenho. O que deu em você? Tá tentando arrumar um problema desde cedo? Sirin diz que a amiga da Barra sabe que ela e o Sarp tinham uma relação e que ela mandou mensagens do celular dele. A Tice pergunta do que ela tá falando e manda ela falar baixo porque podem escutá-la. Sirin diz: deixa eles escutarem. A Barra e a amiga estão contra mim. Quando ela veio aqui para visitar ela, a Barra fingiu que vinha para cá preparar um café e a amiga dela saiu para ligar para mim. Ela ligou do celular da minha irmã. Depois a ligação foi embora. Sirin diz que Barra e eles bolaram um plano contra ela e o que queriam fazer era assustá-la e ameaçá-la. Sirin diz que a Barra sabe sobre a relação dela com o Sarp e por isso quis ir para a casa delas. A Tice manda ela falar baixo. Manipuladora, Sirin diz com ironia: mãe, eu não vou mais te atrapalhar. Pode ir levar a comida para minha irmã. Ela tá doente, não deixa a comida esfriar. A Tice chama Enver, pede para ele levar a comida para Barra e vai falar com Sirin. Ela pergunta o que Sirin acha que a Barra tem em mente, qual é o plano. Sirin diz que não sabe, que também ficou pensando nisso, no que elas podem fazer. A Tice diz para Sirin não se preocupar, porque Barra não pode fazer nada. Sirin diz que também acha isso, mas além disso, também existem dúvidas de como o acidente aconteceu, que dizem que empurraram o Sarp da balsa e depois não falaram mais disso, e por isso a Barra está tentando culpá-la pela morte do marido dela. A Tice cai direitinho no jogo sujo, na manipulação de Sirin para colocá-la contra a Barra. No dia seguinte, Enver arruma o café da manhã para os netos e Barra e pergunta como ela está. Barra diz que está muito bem, que tem um compromisso hoje e pede para ele buscar os filhos na escola. A Tice está no quarto e quando vê que Barra já saiu com os netos, aí sim ela vai para a cozinha e reclama por Enver ter feito o café da manhã para Barra e as crianças, sendo que nunca fez para ela e Sirin. Enver diz que a mulher desmaiou à noite, está com anemia, ela sabe, e pergunta qual é o problema em fazer um café da manhã. A Tice diz que já ajudaram deixando eles morarem ali e que Enver deixa Barra fazer o café da manhã para os filhos e comerem o que quiser. Enver diz que eles sentem a rejeição dela. A Tice diz que de agora em diante ninguém pode cozinhar ali sem pedir. Nissan e Doruk contam para a mãe sobre o desenho e o que Sirin disse para eles.
Barra pergunta se Nissan ficou triste por isso, mas diz que foi engraçado e começa a rir. Ela diz que se o pai deles tivesse ouvido isso, teria rido muito, ficaria muito feliz. Na verdade, ele ficaria aliviado. Ela conta para eles que Sarp gostava muito de futebol e que um dia esqueceu Nissan dentro do carro. Arrasado, Sarp implorou para Barra nunca contar para Nissan que ele a esqueceu dentro do carro por causa de um jogo de futebol. Barra diz a Nissan que foi por isso que decidiu contar essa história para ela, porque ela se sentiu muito mal por ter o esquecido. Agora eles estão quites e por isso ela disse que ele ia ficar feliz ao saber disso. Nissan e Doruk se divertem com a história que a mãe conta para eles sobre o pai. Barra pega o celular para mostrar para os filhos uma foto que Sarp tirou de Nissan nesse dia, mas o celular acaba caindo e não quer ligar mais. Barra diz que vai levá-lo na assistência técnica. Elise está na rua esperando Sirin sair de casa. Vai até ela e manda ela entrar no carro porque quer conversar. Sirin diz que agora está com pressa e não pode falar com ela. Elise segura o braço dela, manda ela entrar agora, senão vai fazer um escândalo e o bairro inteiro vai saber o que ela fez. E Elise diz que só foi ali para lhe falar uma coisa e pergunta se o Sarp está vivo ou não. Elise diz que a Barra está ficando louca porque acha que ele ainda está vivo e pergunta como pode ter mensagens dele depois do acidente. A Tice sai de casa, Sirin a vê e Elise e ela se escondem para não serem vistas. Sirin diz a Elise que o Sarp não está vivo, que foi ela quem mandou aquelas mensagens. E Elise pergunta como ela estava com o celular. Sirin diz que não interessa a ela. Elise pega Sirin pelos cabelos e manda ela falar logo. Demoníaca, Sirin diz que Sarp esqueceu o celular no hotel onde eles se viam. Ela segura os cabelos de Elise e diz: agora vai lá falar isso para Barra. Fala que a irmã dela era amante do marido dela e fala para ela ir embora com os filhos e tudo da minha casa. Sema chama a atenção de Barra por estar faltando muito ao trabalho por causa do seu tratamento e fala que ela está fazendo o seu trabalho mal feito. Barra diz que tem levado os atestados e que nunca fez mal o seu trabalho. Sema diz que os clientes têm reclamado e por isso ela vai passar o último lote de roupa de novo e são todas para amanhã. Verdane defende Barra, diz que aquilo é uma grande injustiça e ela tem que ir embora. Sema diz que aquilo é um problema da Barra, não dela. Verdane e todas as outras funcionárias dizem que vão ajudar a Barra. Verdane diz: vamos pessoal, vamos trabalhar com alegria para ajudar a Barra e ir para o hospital se tratar. Barra fica emocionada com o gesto das amigas e muito agradecida. Arif liga para Barra, diz que conseguiu vender o fogão e a cama dela e se oferece para levar o dinheiro para ela na casa da mãe dela. Barra diz que pega com ele depois, que está trabalhando ainda e vai para o hospital depois. Musa deixa Borá no hospital com Jali e sai. Barra fica surpresa quando Arif chega ao seu trabalho. Arif diz que vai levá-la para o hospital. As amigas de Barra ficam encantadas com Arif e Barra fica sem graça com os comentários delas. Arif entrega o dinheiro de Barra. Barra o agradece e diz que ele não tinha por que ter todo esse trabalho. Arif diz que não dá trabalho, foi um prazer. Ele pergunta se ela está confortável na nova casa. Barra diz que um pouco, que as crianças gostam da presença do vovô Enver e a sua mãe está um pouco indiferente. Arif pergunta pela irmã dela. Barra diz que Sirin não está indo bem, também não gosta das crianças. Arif pergunta por quê. Barra diz que não sabe, que acha que ela faz isso porque soube dela quando já era grande. Barra diz que não consegue descobrir o motivo, mas é verdade que a Sirin não gosta dela. Arif diz que ela parece cansada, que está muito pálida. Barra diz que normalmente passa um pouco de maquiagem no trabalho antes de ir para casa, para a mãe e os filhos não suspeitarem de nada. Mas hoje ela esqueceu, mas tudo bem, vai passar lá no hospital. Bora dorme e Jali arruma as cadeiras para deixá-lo confortável. Musa está dentro do carro. Jali liga para ele e ele liga o som do carro para parecer que está em uma festa. Ele finge que não está ouvindo ela e desliga o telefone. Jali fica surpresa com a atitude dele. Sinan diz a Barra que eles têm um tratamento novo e poderiam usar nela, mas o convênio dela não cobre. E ele vai tentar conseguir um desconto para ela. Enver diz a Tice e Sirin que Barra vai chegar mais tarde e deixa a chave da casa para ela embaixo de um vaso na frente da porta. Sirin diz:
Onde será que a Barra tá? Enver diz que ela tá no hospital. A Tice diz que talvez ela tenha saído para passear. Tá tranquila, os filhos dela estão bem com a família. Enver se irrita e diz: para de pensar essas coisas ruins dela, são só acusações falsas. Barra termina seu tratamento e sai. Arif diz: calma, calma, não fala nada. Barra diz: o quê? Arif diz: você não precisa pedir desculpas para mim, eu te desculpo, tá bom? Vou te levar para casa. Jale fica observando os dois com um sorrisinho no rosto. Barra pede desculpas a Arif por ter feito ele esperar e o agradece por ter esperado tanto tempo. Ela diz que precisa agradecê-lo por tudo que ele tem feito, tanto por ela quanto por seus filhos. Barra diz a Arif que Sarp está vivo, que ela tem motivos para acreditar que ele está vivo. Arif fica triste, mas tenta disfarçar para ela não perceber. Sirin diz à mãe: olha a hora que é, e a Barra ainda não chegou em casa. Ela deve estar com o namorado por aí. O meu pai insiste que ela está no tratamento, mas você realmente acredita nisso? Cara de pau, Sirin diz para a mãe fazer alguma coisa, que se fosse ela, a mãe já tinha castigado, e pergunta se a Barra vai sair impune disso. Sirin diz que Barra tem que aprender que eles têm regras, que ela vive em família e tem hora para chegar ali. A Tice diz que vai falar com ela. Sirin diz que já sabe, vai lá fora, pega a chave de casa e manda a mãe ficar com ela. Sirin diz que quando Barra chegar, vai bater na porta e a mãe não pode abrir de jeito nenhum. Ela diz que é desse jeito que a mãe e o pai teriam a castigado. Sirin diz: por favor, mãe, você tem que tratar a gente igual, tem que ser justa comigo. Pode ser? Eu vou lá dormir. Ela beija a mãe, dá boa noite e vai para o quarto. Barra fala com Arif sobre encontrar a mulher, porque ela sabe que o Sarp está vivo. Arif pergunta o que ela vai fazer se o Sarp estiver vivo. Ele diz que o Sarp saiu correndo, abandonou eles. Barra diz que vai fazer isso pelos filhos. Arif pergunta o que ela prefere, que o Sarp esteja morto ou com outra mulher. Barra pergunta que tipo de pergunta é essa e diz que não acredita no que está ouvindo. Arif fica calado. Ela diz que ele pode deixá-la na esquina mesmo e o agradece. Barra chega em casa, procura pela chave, não a encontra e então bate na porta. Enver está dormindo e não escuta nada. A Tice se levanta e quando vai abrir a porta, Sirin a chama. Ela olha para a mãe com cara de boazinha e balança a cabeça negativamente para ela não abrir. A Tice abre a porta só um pouquinho e fica encarando Barra. Barra pede para ela abrir e Sirin se diverte com a sua maldade. A Tice pergunta a Barra se isso são horas de chegar em casa. Barra diz à mãe que estava no hospital e terminou tarde. A Tice olha para Sirin e depois diz a Barra: volta para a pessoa com quem você estava passeando até uma hora dessas. Barra pergunta do que a mãe está falando e diz que estava fazendo seu tratamento. A Tice diz: chega bem cedo para levar os seus filhos para a escola. Vamos ver se assim você aprende. E fecha a porta na cara dela. Barra diz que estava no hospital e fica pedindo para a mãe abrir, que está muito frio. Jale chega em casa com Borá e não encontra a moça. Ela liga para ele, mas ele está dormindo dentro do carro e não atende a ligação dela. A Tice diz a Sirin que elas têm que deixar Barra entrar. Ela diz que tá bom e pela janela vê Barra lá fora. Sirin volta e diz à mãe que Barra foi embora. A Tice fica surpresa. Sirin diz: você viu como ela não liga? Já deve estar lá com o namorado. Sirin diz que a mãe pode dormir, que se a Barra chegar, ela pode abrir a porta e vai para o seu quarto. Doruk levanta e pergunta à avó pela mãe. A Tice diz que ela não tá, que vai chegar tarde. Doruk diz que está assustado. Nissan levanta também e pergunta pela mãe. A Tice diz que Barra teve que trabalhar até tarde. Doruk diz que não dorme sem a mamãe. Nissan diz ao irmão que a mamãe vai chegar daqui a pouco e chama ele para dormirem juntos. Doruk diz que está com muito medo. A Tice diz que pode deitar com eles e pergunta se pode ser. Eles gostam da ideia e a Tice deita na cama com eles. Doruk e Nissan dão um beijo em a Tice e dizem: boa noite, vovó. Enquanto isso, a pobre Barra fica sentada na porta de casa, morrendo de frio. Sirin vê a mãe dormindo com as crianças e fica morrendo de raiva. Musa chega em casa pela manhã e já lhe pergunta onde ele estava até essa hora.
Musa diz que saiu com os amigos antigos da escola, que eles foram jantar, depois foram para um bar e de lá para outro bar. Ele diz que vai tomar um banho para ir trabalhar e pede para ela dar o café da manhã para o Borá. Musa entra no banheiro e Jale cheira sua camisa, estranhando muito o comportamento dele. Barra acorda cheia de dor, coitada. Ela toca a campainha. Enver abre e, surpreso ao vê-la, ele pergunta se ela só chegou agora. Atice fica olhando para eles. Barra diz: Pois é, Enver, eu fui trabalhar depois que saí do hospital. Enver diz: Ai, filha, que cara horrível. Entra, filha, entra, eu vou fazer um chá para você. Atice pergunta se Barra dormiu com o namorado. Barra encara alguns segundos e diz: É, mãe. Ela vai para o quarto e chora. Atice sai para o trabalho. Marie, o vizinho a vê, e pergunta o que aconteceu ontem, porque a mulher que está na casa dela passou a noite toda na porta até amanhecer. Surpresa, Atice diz: O quê? Marie diz que é sério, que ontem não estava conseguindo dormir, se levantou e viu a mulher ali, do lado de fora da porta dela. Atice diz que Barra é sua filha, que ela deve ter esquecido a chave e não quis chamar. Barra deixa o celular do Sarp na loja do Marie para ver se ele pode consertá-lo. Arif sente falta de Barra e das crianças. Seida chega à casa de Atice, diz que é amiga da Barra e pede para ela chamá-la. Atice diz que Barra ainda não chegou. Seida vai entrando e diz que se Atice não se importar, ela pode ficar esperando por Barra ali. Enver aparece e Seida cumprimenta muito alegre, dando beijo no rosto dele. Seida diz que está com muita saudade das crianças, ficou com vontade de ver elas. Enver fica surpreso. Seida fica sabendo que Enver é alfaiate e diz que precisa que ele faça 2 vestidos para ela para a semana que vem, e ela não aceita não. Seida diz que está muito cansada, pede para servirem um cafezinho para ela e que depois eles podem tirar a sua medida. Atice e Sirim ficam de boca aberta com a folga dela. Sirim se aproxima e pergunta ao pai quem é essa. Seida cumprimenta e diz que a Barra era sua vizinha. Sirim se mostra muito prestativa e diz que vai fazer um cafezinho para ela. Atice diz a Sirim que Seida deve ter vindo de um bordel. Sirim diz: Nada a ver, mãe. Não deve ter vindo desse lugar. Ela mora nele. Todo envergonhado, Enver começa a tirar as medidas de Seida. Atice não gosta nada e diz a Enver que ela pode tirar as medidas. Barra volta para pegar o celular. Marie diz que o celular dela não estava quebrado, era só a bateria. Ele diz que falou para o seu Enver que a bateria daquele celular duraria muito pouco e que arrumou um carregador para ele. Barra fica sem palavras ao descobrir que foi o Enver quem mandou entregar o celular para ela. Atice diz a Sirim: A Barra dormiu lá fora, sabia? Cínica, Sirim diz: Ah, é? Quando eu olhei pela janela eu não vi nada. Coitada. Atice respira fundo e diz que espera que Enver não convide aquela mulher para jantar. Sirim diz que já é tarde demais porque o pai já a convidou e ela aceitou. Seida entra na cozinha e pergunta se tem alguma coisa para a cabeça, que quer um remédio. Bem séria, Atice diz: Não tenho. Seida diz: Tá bom, dá um sorrisinho, vai saindo e diz: Nossa, que mulher estranha. Barra chega em casa e as crianças ficam muito felizes ao verem Seida. Barra diz a Seida que precisava muito falar com ela e pede para ela esperar um minutinho, porque precisa falar com o Enver primeiro. Barra vai para o quintal com Enver e diz que foi ele quem mandou o celular do Sarp para ela e depois mandou o carregador. Sirim vai para o quintal e fica por perto, observando tudo. Barra diz a Enver que quer saber toda a verdade. Enver fica calado. Sirim se aproxima e diz: Eu tô pronta, pessoal. E pergunta se Barra também tá. Atice pergunta se tá tudo bem. Barra chama, diz que precisam falar de umas coisas importantes e que foi o Enver quem mandou o celular do Sarp para ela. Barra diz que quer que Enver lhe fale como isso é possível. Atice diz que acha que Barra ficou louca de vez. Barra manda a mãe parar com isso, diz que já chega e que não vai deixar eles mentirem mais para ela desse jeito. Barra diz para Enver lhe dizer onde encontrou o celular do seu marido. Seida se aproxima também. Enver permanece calado e Barra diz que o senhor Marie lhe contou tudo lá na loja. Sirim diz que o pai não teve nada a ver com isso.
Barra diz: fica quieta, Sirin, não se mete. Eu só quero que o Enver responda o que eu perguntei. Por que você mentiria pra mim, Enver? Vai, fala. Enver diz que tá bom, que vai falar o que ela quer saber. Sirin fica olhando pro pai como se estivesse morrendo de medo dele contar tudo. Enver diz a Barra que o Sarp havia os visitado alguns dias antes e alguém deixou o celular na porta deles. Então a Sirin disse que achou quando ela chegou em casa. Ele diz que Sirin abriu o celular para descobrir de quem ele era, e aí ela percebeu que era do Sarp. Barra pergunta por que alguém deixaria o celular do Sarp na porta dele e diz que não faz sentido. Enver diz: isso nós não sabemos, não tinha nenhum bilhete nele, certo, Sirin? Alguém só deixou na porta e depois foi embora. Barra pergunta quando eles encontraram o celular do Sarp na porta. Sirin diz que foi 10 ou 15 dias depois da visita do Sarp, que foi depois do acidente e eles nem sabiam que ele já tinha até falecido. Enver diz que não faziam ideia de que aquele celular era do Sarp, que a Sirin o escondeu e não contou nada. Barra pergunta por quê. Sirin diz que não queria que a mãe tivesse contato com ela só por causa daquele celular e por isso o escondeu. Depois esqueceu, porque naquela época tinha ciúmes dela. Sirin diz que era só uma menina e quando Barra voltou para a vida deles, ela não tinha mais motivo para esconder aquele celular e que sabia muito bem que aquelas lembranças guardadas eram dela e dos seus filhos. E então contou tudo para o pai e comentou como se sentia mal pelo que tinha feito. Sirin diz a Barra que ficou com medo de que ela ficasse brava se descobrisse que o celular estava com ela. Barra diz: ficou com medo que eu ficasse brava com você? Escuta, você tá mesmo falando sério? Você nunca se preocupou nem um pouquinho comigo. O que eu penso é tão importante pra você? Se te amo, se te odeio, se fico brava, isso te afeta? Não é possível que você seja tão imatura. Sirin diz que o seu mundo virou de ponta cabeça quando descobriu a existência dela e pergunta se ela tem ideia disso. Enver diz a Sirin que já chega. A Tice diz: Barra, você já sabe a verdade, o que mais quer ouvir? Alguém deixou esse celular na nossa porta e a Sirin cometeu um erro, foi só isso. Fim dessa discussão. Barra diz a Enver que nunca teria acreditado em nada disso se outra pessoa tivesse lhe falado, mas ela sabe que ele nunca mentiria para ela. Enver diz: jamais, é a verdade. Barra diz que sabe que alguém deixou aquele celular ali de propósito, mas ela vai descobrir quem foi. Barra entra e Enver diz a Tice e Sirin: como eu pude mentir na cara dela? Eu não mereço nada de bom nessa vida, que porcaria. Depois, ele diz a Sirin: agora imagina só como seria se a Barra descobrisse toda a verdade. Espero que esteja feliz, porque a culpa é toda sua. A Tice pergunta a Sirin o que Enver quis dizer, o que ele sabe. Sirin diz à mãe que o pai leu o seu diário e agora já sabe de toda a verdade. A Tice diz: e você escreveu tudo naquele diário? Mas as pessoas escrevem coisas que querem lembrar, não coisas que querem esquecer. E entra, a deixando só. Barra diz a Seida que não sabe no que acreditar e que as coisas que o Enver lhe disse não a convenceram completamente. A Tice pergunta por que Enver não lhe contou que leu o diário. Enver diz que não conseguiu, que ela ia ficar brava. A Tice pergunta se isso é ruim. Enver diz: sim, muito. Ah, Tice, o que fizemos de tão errado? Demos amor, proteção, demos de tudo para ela, sempre apoiamos. E mesmo assim, nós criamos um monstro horrível, a Tice. E cai no choro. Sirin rasga o seu diário e diz: acabou, a Barra acreditou em tudo. Ninguém vai descobrir, ninguém nunca vai descobrir nada não. Enver diz a Tice que prometeu levar as crianças no parque. E a Tice diz que vai com eles. Sirin procura Arif e pergunta se pode falar com ele. Bem frio, Arif diz: fala. E o Suf vai chegando e Arif diz ao pai que vai mostrar um apartamento. Sirin diz a Arif que foi lhe pedir desculpas. Arif pergunta se por ter feito ele mostrar o apartamento à toa ou por ter usado para espiar a irmã dela. Sirin diz que acha que é pelas duas coisas. Arif pergunta o que ela estava tentando fazer. Sirin diz que estava preocupada com a irmã e os sobrinhos. Queria saber o que eles estavam fazendo e onde estavam morando. Arif pergunta por que ela não bateu na porta da Barra. Sirin diz que Barra não ia querer recebê-la porque ela tratou muito mal quando se conheceram. Sirin diz que depois se arrependeu quando viu como a irmã é valente, todos os problemas que ela precisa enfrentar e ficou impressionada. Sirin
pede para Arif não contar para Bahá que ela andou por ali para ver uns apartamentos, porque ela vai ficar muito brava. E agora elas têm a chance de terem uma relação melhor, até de ser uma família pela primeira vez. Sirin diz que sabe que já cometeu erros, mas é só uma irmã arrependida que quer ficar bem e fazer as pazes com a irmã mais velha. Arif diz que tudo bem, que não vai contar, que a Bahá tem que morar com eles agora e ele não quer que ela passe nervoso. Bersan vai passando, vê os dois e fica escondida os observando. Sirin diz a Arif que fica mais aliviada e o agradece. Arif diz para ela ficar calma, para não ficar preocupada, que isso acontece em todas as famílias. Ele diz: que bom que você admitiu o seu erro. Agora trate de cuidar da sua irmã e dos seus sobrinhos. Sirin vai saindo, sorri e diz: ai querido, como você é bobo. Bersan pergunta a Arif por que aquela moça vive por ali, se é a nova namorada dele. Arif diz que Sirin é a irmã da Bahá e não é dar conta dela e manda ela ir embora. Nissan e Doruk brincam no parque. Ela percebe a tristeza dos avós e chama o irmão para ir até eles. Os dois colocam Enver e Atis para brincarem com eles. À noite, Bahá diz à mãe e a Enver que só não entendeu uma coisa e pergunta quem deixaria o celular ali. Enver diz que eles também não sabem. Bahá diz que Sarp está vivo porque tem mensagens naquele celular. Alguém mandou depois do acidente e não é possível que aquele celular estivesse ali antes. Ela mostra as mensagens para Enver e diz que Sarp as mandou para a amante dele. Bahá diz que isso significa que seu marido está morto, mas que o pai dos seus filhos está vivo. E é por isso que ela tem que saber a verdade, pelo pai dos seus filhos. Bahá sai e Enver vai atrás de Sirin no quarto dela. Atis diz que ela está no banheiro. Muito nervoso, Enver diz que agora finalmente entende porque alguns pais são capazes de matar os próprios filhos. Atis pede para ele não falar desse jeito, esperar a Sirin sair do banheiro e depois eles vão falar com ela com muita calma. Bersan procura Seida, diz que estava de TPM naquele dia e exagerou um pouco. Elas conversam sobre Bahá. Seida diz que Bahá tem problema com a irmã e a qualquer momento vai voltar para lá. Hikmet vai ver Seida e diz que está com muita saudade. Seida fecha a porta na cara dele e diz que não precisa mais dele, que arrumou um trabalho novo e se vira sozinha. Hikmet começa a chutar a porta e manda ela abrir, senão ele vai arrombar. Seida diz que a Bahá lhe deu o número da mulher dele e se ele tentar quebrar a porta, ela vai ligar para ela e contar tudo. Seida diz que a relação deles acabou, o coração dela não o quer mais e manda ele ir embora. Sirin sai do banheiro. Atis diz que vai entrar porque talvez ela precise de ajuda. Enver manda ela avisar quando Sirin estiver pronta. Atis diz a Sirin que o pai dela está muito bravo, que a Bahá resolveu mostrar umas mensagens para ele e ele leu. Assustada, Sirin diz: como assim? Atis diz que Bahá disse que as mensagens foram enviadas depois do acidente e que o Sarp ainda está vivo. Ela pergunta se Sirin sabe o que está acontecendo. Enver bate na porta e pergunta a Atis se Sirin já se vestiu. Atis diz que sim e abre a porta para ele. Furioso, Enver diz: a sua mãe já disse, hein? O que você tem a dizer? Sirin pula na cama de medo. Enver pergunta se ela já viu até onde as suas mentiras chegaram e se já preparou algumas das suas histórias. Atis diz que ele tem que parar de gritar porque a Bahá vai ouvir. Enver pergunta como Sirin troca mensagens com uma pessoa que já morreu ou a Bahá tá certa e o Sarp não está morto. Sirin admite que foi ela quem enviou as mensagens e diz que por um instante quis imaginar que o Sarp ainda estava ali com ela, que queria sentir que ele ainda estava vivo e ainda a amava. Enver diz: mas ele nunca te amou, ele sempre foi apaixonado pela Bahá, era você quem importunava e que ficava atrás dele. Sirin grita: não, isso foi no começo, depois ele se apaixonou por mim, tá bom? Nós dois estávamos apaixonados. Irado, Enver cospe na cara de Sirin e depois diz: essa mulher acha que o marido dela tá vivo, Atis. Como nós vamos permitir isso? Quantas vezes uma pessoa consegue suportar a morte da pessoa que ela ainda ama, hã? Enver sai do quarto e Sirin abraça a mãe chorando. Sozinho em seu quarto, Enver chora com desespero. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã, Doruk faz a mãe e os avós rirem.
Sirim se levanta e não gosta do que vê. Atice a chama para comer. Sirim diz que não quer comer nada e deseja um bom apetite para eles. Ela liga para Levente e pergunta se ele não quer tomar café da manhã com ela. Barra vê um elástico de cabelo diferente em Nissan e pergunta quando foi que compraram. Nissan diz que o elástico é da tia, que ela lhe emprestou e prometeu que vai cachear o seu cabelo que nem o dela. Levente diz que Sirim lhe disse que estava um pouco deprimida e ele quer saber se pode ajudá-la em alguma coisa. Sirim diz: minha irmã, ela é uma pessoa horrível, colocou meu pai contra mim desde que chegou em casa. O meu pai nem olha mais na minha cara. Ela inventou um monte de coisa de mim pro meu pai, só confunde ele com essas mentiras. Ela é meio maluca, fica imaginando um monte de coisas e acha que é verdade. Ela mesma acredita e fala tudo pro meu pai como se tivesse acontecido. Levente pergunta o que ela disse. Sirim diz: isso não importa mais. Eu não chamo Sirim à toa. Ela vai pagar por tudo isso. Você vai ver. Ela vai se arrepender de tudo que fez, até de ter ido para nossa casa. Primeiro eu vou ganhar a confiança dela e depois ela vai saber com quem se meteu. Seida convida Arif para sua estreia no sábado. Arif diz que não vai, que não gosta dessas coisas. Seida diz que a Barra também vai, que é o padrasto dela que está fazendo seu figurino e ela convidou a família inteirinha. Arif diz que a Barra não devia ir. Seida diz: pode pensar isso, mas ela vai se eu pedir. A Barra também é minha amiga, tá? No trabalho, Atice olha em seu celular uma foto de Sirim na tenda do Batiá e pede para uma amiga colocá-la na sua tela principal. Atice fala do sorriso de Sirim na foto e diz que o mais importante para ela é ver o sorriso da filha o tempo todo. Seida está com Enver, ajustando seu vestido. Sirim chega e dá boa tarde para ele. Enver a ignora e Seida percebe o clima estranho entre eles. Sirim liga para a mãe e diz que o pai nem lhe deu oi quando ela chegou. Atice diz que o pai dela está irritado com ela sabe. Está decepcionado com ela por causa da Barra e para ela dar um tempo que ele vai perdoá-la. Sirim diz que o pai nem quer olhar na sua cara. Atice diz: meu amor, é normal ele ficar assim. Por enquanto agradece por ele estar na mesma casa que nós. Olha só, por enquanto não discute mais com ele. Eu tô com medo dele ter um infarto. Seida ama o vestido que Enver fez para ela e o elogia muito. Atice chega e Seida diz que vai experimentar o outro vestido para ela ver. Seida pergunta para Atice se Enver não faz os vestidos dela. Atice diz que não, mas que ele faria se ela pedisse. Seida diz: mas você já matou a paixão do seu marido, hein? Olha o jeito que você se veste. Enver diz que Atice é uma mulher muito elegante e faz tudo muito bonito. Seida diz: ah, esse homem é um amor, não deixa falarem nada de você. A minha avó que já morreu que usava esse tipo de roupa. Você ainda é uma mulher muito bonita, devia se arrumar. Seida diz que já reservou a mesa deles e então espera que eles apareçam na sua primeira apresentação. A Barra também vai e Sirim pode ficar com as crianças. Atice diz a Sirim que o pai dela ainda a mata e conta que ele disse que eles vão para o espetáculo da Seida. Sirim diz que se o pai quer ir, que vá. Assim ele vai se distrair e esquecer essa raiva dela. Nissan e Doruk querem falar com Arif e insiste para a mãe ligar para ele. Nissan diz a Arif que está com muita saudade dele. Arif diz para ela perguntar para a mãe se pode buscá-los na escola e levá-los para o parque. Barra dá permissão. Nissan diz à mãe que o Arif disse que vai buscá-la no trabalho e depois eles vão buscá-los na escola. Assim vai todo mundo junto para o parque. Enver diz a Barra que no sábado ela, a mãe dela e ele vão para o espetáculo da Seida. Barra não quer ir e pergunta quem ficaria com as crianças. Nissan diz que a tia cuida deles. Barra diz que ela não pode cuidar deles. Sirim está escutando tudo e se aproxima do ateliê. Nissan diz: tia, a gente pode ficar com você no sábado à noite quando os meus avós e a minha mãe saírem? Barra repreende Nissan e Sirim diz: é claro que eu posso cuidar de vocês, querida. A gente pode se divertir muito. Sirim diz para Barra que não tem problema nenhum, que ela pode relaxar. Ela fica com eles. Barra diz: vamos ver, obrigada. Enver pergunta se não é uma boa ideia. Barra diz que depois eles falam disso. Barra sai e Sirim diz ao pai: não tenho que combinar, eu cuido deles. Enver não diz nada para ela. Atice pergunta se Enver não está vendo que Sirim está tentando de tudo para agradá-lo, mas ele não está nem aí.
A Tice diz que sabe que ele tem motivo para estar irritado com ela, mas eles não podem ficar assim para sempre, irritados e discutindo com a própria filha. Amber diz: é verdade, você está falando da Bahar. A Tice fica sem graça e diz que a Sirin já aprendeu a lição, que ela sofreu muito por essas coisas que fez quando era mais nova. A Tice diz para virarem essa página e encontrar a paz, para serem compreensivos com a filha e deixarem esse passado para trás. Amber não diz nada para ela. Mais tarde, a Tice vai para a sala e coloca o seu celular em cima da mesinha de centro. Ela diz que está com bolo no forno e pede para Nissan olhar a hora no celular. Doruk diz que também sabe falar a hora e a avó permite que ele olhe em seu celular. Doruk fica olhando para a foto de Sirin por um bom tempo. Bahar leva os filhos para irem dormir. Amber diz a Tice que ela deveria mudar a foto da tela do celular porque as crianças podem ficar tristes porque não é da mãe deles. E sugere que ela coloque a Nissan e o Doruk ali. A Tice diz que o celular é dela e ela põe o que quiser. Doruk pergunta se a mãe sabia que a tia dele também conhece a Quitanda Batiar. Surpresa, Bahar pergunta quem. Doruk diz que viu quando pegou o celular da vovó. Bahar pergunta como ele viu isso. Doruk diz que se apertar um botão, aparece a foto da tia lá. Intrigada, Bahar diz que amanhã eles veem isso juntos e ele mostra essa foto para ela. E Elis diz a Teoman que simplesmente não pode ficar quieta sem fazer nada a respeito, que sente que está traindo a sua melhor amiga. E Elis diz que Sirin deve rir que nem louca, lembrando como seduziu o marido da Bahar. Teoman diz que acha que ela não deve se envolver. E Elis diz que Bahar é mais que uma amiga, é como irmã, vai contar toda a verdade para ela. Sinan diz a Bahar que já não dá mais para adiar. O tratamento não é suficiente e eles precisam fazer o transplante de medula óssea. Bahar pergunta quanto tempo terá que ficar de repouso depois do transplante. Sinan diz que pelo histórico dela, de 6 meses a 1 ano. Bahar diz que assim, com certeza vão demiti-la. E Elis chega à oficina e Ferdane diz que Bahar está no hospital. E Elis chama Ferdane para comer alguma coisa enquanto espera Bahar chegar. Sinan diz que Bahar terá que escolher entre a sua saúde e o emprego. Ele sente muito, mas ela tem que falar com a sua família. Eles precisam começar rápido. Jali pergunta quando Bahar vai contar para a família. Bahar diz que eles vão a um evento no sábado. O Enver está muito empolgado. Ela vai contar quando acabar, no domingo de manhã. Musa liga para Jali e pergunta que horas ela vai voltar para casa. Jali diz que às 7 ou 7h30 e pergunta por quê. Musa diz que está perfeito, que vai para um show com uns amigos mais tarde e ela pode passar um tempo de mãe e filho com Borá. Jali pergunta para que tipo de show ele vai. Musa diz que é um show de música clássica. Ele se vê mais tarde e desliga o telefone. Bahar retorna para o trabalho. Todas as funcionárias estão no seu horário de almoço. Sema chama, diz que elas têm uma grande oportunidade de negócios e manda ela escolher só os melhores modelos. Sema diz que o homem já está indo para lá e Bahar vai com ela nessa apresentação. Sema diz que dirá que Bahar é sua secretária. Elas precisam passar uma boa impressão. E Elis e Ferdane estão chegando na oficina e veem Bahar saindo de táxi. Ferdane pergunta por que Elis não liga para Bahar e fala logo o que tem para falar. E Elis diz: como que eu vou falar por telefone que a amante do marido dela é a própria irmã? Ferdane fica chocada. Pergunta como Elis sabe disso e se ela vai falar uma coisa dessas para uma mulher doente. Ferdane diz que acha que seria melhor cavar uma cova e enterrar a Bahar viva dentro dela. Ela não pode falar isso. E Elis diz que vai contar. Ferdane diz que Bahar está muito doente e não vai deixar Elis machucar ela. Sinan encontra na sala de Jali uma revista que fala sobre como saber se o seu marido está te traindo. Ele debocha dela e pergunta por que ela está lendo isso. Jali diz: não viaja, tá, Sinan? Por que eu ia ler isso? Ficou aberta nessa página. Sinan pergunta se ela está pronta para a conferência à noite. Jali diz que tinha esquecido completamente. Não vai poder ir. O Musa vai para um show e ela tem que cuidar do Borá. Sinan diz: para um show? E começa a rir. Jali pergunta se dá para ele parar. Se referindo ao que estava escrito na revista, Sinan diz: mas se ele faz planos do nada sem perguntar para você antes? Jali diz: cai fora, Sinan. Para com isso, idiota, imbecil.
Sema diz às funcionárias que enquanto elas estavam no almoço, ela fechou um grande negócio e a partir de agora elas não podem trabalhar tão devagar. Barra entra carregando vários vestidos e Ferdane a ajuda. Outra funcionária diz a Barra que Elis foi procurá-la e parecia bastante preocupada. Barra diz que vai ligar para Elis quando sair do trabalho. Ferdane diz para ela não ligar, que o celular da Elis está quebrado, por isso ela não ligou para ela. E Elis levou o celular para o concerto e vai ficar sem ele por uns dias. Arif vai buscar Barra no trabalho. Ele diz que sente muito por aquele dia e que acha que passou dos limites. Barra diz para ele não se preocupar, que ela também sente muito. Ela diz a Arif que não teve jeito, que vai ter que ir com o Enver para a apresentação da Seida. Arif diz, tá bom, então nós vamos juntos, eu vou te levar, a gente fica um pouco e vai embora. O meu pai também vai estar lá e aí eu fico de olho nele. Doruk e Nissan brincam no parque, enquanto Barra e Arif conversam. Barra pergunta se ele não foi para a universidade. Arif diz que foi, mas largou. Fala sobre o amigo com quem fazia tudo, que era como um irmão para ele, mas que um dia descobriu que ele tinha um caso com a sua noiva. Arif diz que era jovem e desesperado, e então abriu mão de tudo, e claro, da universidade também. Barra pergunta o que ele acha que foi pior, se é a traição do amigo ou a do seu amor. Arif diz, quando você ama demais, a traição do seu amor dói mais no começo, mas a traição de um amigo você nunca esquece. Barra pergunta se foi a Bersan. Arif confirma que sim e Barra pergunta se ele ainda ama. Arif diz, é claro que eu não a amo mais. Voltando para casa, Doruk pergunta se a mãe acha que o vovô Enver pode ter ido hoje para Quitanda Batiar. Barra diz que não sabe. Arif pergunta o que é Quitanda Batiar. Barra diz que é uma quitanda onde o Sarp cresceu e fica em Toprakli. Doruk diz que a tia Sirin também foi para lá. Arif fica surpreso. Barra conta para ele sobre a foto que Doruk viu de Sirin na tela do celular da avó. Barra diz que tem certeza que o filho se confundiu e Doruk diz que tem certeza que viu direito. Arif fica intrigado. Jali chega em casa e encontra a Musa pronto para sair. Ela diz que ele está muito bonito. Musa agradece todo sorridente. Diz que vai voltar um pouco tarde e ela não precisa esperá-lo acordada. Nissan está dormindo e Arif a pega no colo para levá-la para casa. Barra diz que já chegaram e a chama. Nissan diz que está muito gostoso no colo do Arif, é confortável. Arif diz que quando ela quiser fingir que está dormindo, ele a carrega. Barra dá boa noite e o agradece por tudo. Arif diz, não agradeça, eu também gostei muito. Barra olha constrangida para ele. Arif fica sem graça e diz, de passar um tempo com as crianças. Doruk diz aos avós que o Arif levou eles para jantarem juntos. Atice sai deixando o celular na mesa. Doruk pergunta se a mãe quer que ele mostre a foto da Quitanda Batiar. Ele pega o celular da avó e mostra para a mãe. Surpresa, Nissan diz. A vovó colocou uma foto nossa. Enver diz que isso significa que a avó deles os ama muito. Atice volta para a sala e Doruk e Nissan vão correndo abraçá-la. Barra vai para o quarto com os filhos e Atice pergunta por que Enver trocou a foto do seu celular. Enver desconversa e ela sorri sem que ele veja. Jali não consegue dormir. Enquanto isso, Musa está sozinho no cinema. Barra se arruma para ir para o show de Seida e pede para os filhos prometerem que vão se comportar. Arif chega para pegá-los. Enver pede para Sirin ser legal com as crianças e diz que elas estão muito empolgadas por ficar com ela. Sirin diz que ele não precisa se preocupar. Barra diz para os filhos fazerem tudo o que a tia falar e se comportarem direitinho. Arif fica só observando Sirin. Barra pede para Sirin ligar qualquer coisa. Sirin diz, tá bom irmã, não se preocupa. Nissan e Doruk estão muito felizes por terem ficado com a tia. Sirin ri com o deboche deles. Depois pega o controle, coloca na mão de Nissan e diz, pega isso querida, podem ver televisão, mas não façam barulho, entendido? Eu vou ficar no meu quarto e não quero ouvir vocês. Nissan e Doruk ficam muito tristes.
Barra começa a rir e a Atice pergunta o que foi. Ela diz que é um pouco engraçado, que nunca imaginou que iria com ela para um evento noturno no banco de trás de um carro. A Atice também acha graça. Barra diz que o brinco dela é muito bonito. A Atice diz que era da avó dela. Sirim sai do quarto, mexendo no celular, e Nissan, muito empolgada, diz: Tia, vamos desenhar alguma coisa juntas? Sirim diz: É claro que não, menina. Ela diz que está com muita sede e coloca o celular sobre a bancada. Sirim diz que Nissan e Doruk podem fazer o que quiserem, que podem passar a noite acordados, que ela não vai contar para a mãe deles, mas manda eles não fazerem barulho e volta para o quarto, esquecendo o celular na cozinha. Arif apresenta o pai para Enver e Atice e ficam todos juntos na mesma mesa. Atice reprova o lugar com o olhar. Enver diz que já entendeu, que eles vão ouvir umas 2 músicas e vão embora.